Olá, meninas! Mais um dia de série Saindo do Casulo. Falamos sobre o ovo, hoje vamos falar sobre a larva. A larva é algo tão, a palavra não é tão bonita. E eu estava falando sobre transformação, sobre mudança. Interessante é que uma das transformações que conhecemos bem, falamos aqui, é a metamorfose. Transformação da lagarta quando vira borboleta. Mas o que nós cristãos temos em comum com a lagarta e a borboleta? Essa série vai te explicar um pouquinho mais sobre isso. Interessante é que a palavra, eu falei, metamorfose, vem do grego, que é mudança, que é transformação. Mas não é mudança só no físico, não é mudança só na estrutura, no corpo, no tecido, mas sim na mente. Interessante que acontece essas fases, o ovo e a larva da borboleta, quando vai passando, a larva agora é a lagarta. É aquele momento que ela está na fase jovem. A crisálida e a pupa e o casulo, a borboleta agora ela só vai se tornar adulta quando ela se tornar borboleta. Mas enquanto ela é larva, ela está na fase jovem. Então, tá entendendo? Assim somos nós. Nós cristãos passamos por várias fases também no Evangelho, quando temos um verdadeiro encontro com Cristo. Quando temos um encontro com o Senhor, nós passamos por várias transformações, por várias metamorfoses. Então, a gente é um bebê. Quando a gente aceita Jesus, a gente entra como uma criança. É a fase do ovo, é a fase de estar guardadinha. E depois que nós vamos ter uma intimidade com o Senhor, nós vamos se enchendo das coisas de Deus, a nossa visão se abre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa visão começa a se abrir e tudo muda. Nós começamos a ter uma visão privilegiada, começamos a ter um pouco mais de discernimento de espírito. Então essa é a fase da larva. Eu costumo comparar, que é aquela fase mais jovem. Não somos mais como criança, bebê, na presença do Senhor, mas estamos amadurecendo, estamos ali crescendo. Então a fase da larva é a fase que a borboleta está, uma fase jovem. Interessante que passa por várias coisas. E eu estava lendo aqui, e dentro deles diz que a fase intermediária é a fase da larva, entre a fase da larva e a fase adulta, é uma fase intermediária, é onde a borboleta está aprendendo, ela ainda está no processo ali dentro do casulo, mas ela está começando a se desenvolver. Nesse processo ela cresce e ela amadurece. E não é assim na nossa vida? Se formos analisar a vida cristã, nós passamos por vários processos, e um dos processos é trazer amadurecimento, é nos trazer conhecimento, crescermos na graça e no conhecimento. Então a pupa, ou até mesmo a larva, não tem nenhuma aparência agradável. O corpo é semelhante a uma minhoca, sem cor, sem definições externas, não há beleza em uma larva. Em nada ela se assemelha ao que vemos voando de flor em flor, com tanta beleza. Mas até chegar ao clímax, que a linda borboleta sai voando, o processo pelo qual ela passa é muito doloroso. Nós vemos apenas o estado bonito, mas não sabemos de que forma ela chegou naquele estado. E não é assim nas nossas vidas? Quando as pessoas nos veem pregando a palavra, falando de Jesus, não sabe qual foi o processo entre o ovo, a larva, a pupa, o ímago e até chegarmos à fase de borboleta. Então, para isso, há um processo. Interessante é que a lagarta, ela fica 6 meses lagarta, tem noção do que é isso? Ela sofre aí 6 meses em um lugar apertado e a maioria delas não tem como se mexer, nem para se livrar dos predadores naturais. Não adianta. Ela não se alimenta, ela faz esse processo parada para poder viver a transformação. É bem dolorido. E não é diferente na nossa vida espiritual. Nenhuma espécie que passa pelo processo metamórfico, isso também acontece conosco. Jesus nos transforma completamente, apaga o passado cheio de falhas, pecados e sujeira e faz de nós uma nova criatura, faz uma nova história, uma história de paz, uma história de crescimento. Então nessa manhã, calma esse teu coração. Acalma um pouco a tua mente. Por quê? Ah, pastora, passei pelo ovo, agora eu estou na fase da larva. Está apertado, está doendo. O Senhor está dizendo, eu estou apertando mais um pouco, mas você suporta. Porque quando acabar esse aperto, você vai sair da fase de larva, você vai virar ímago, você vai virar aí uma crisália, para logo, logo você se tornar uma borboleta. É crescimento, mulher. É amadurecimento. Então essa série, Saindo do Casulo, não é para tua morte. É Deus te provando, é Deus te amadurecendo, para que você possa crescer. Pense nisso. Que Deus te abençoe.